Olá, família! Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para o nosso podcast e eu, se fosse você, já adiantava aí, começava a compartilhar esse link, dá um like, comece aí, chama todo mundo para participar, porque hoje, fala sério, nosso podcast hoje está chiquíssimo. Sério, verdade. Nós temos um convidado aqui mais que especial, porque na verdade nós estamos vivenciando uma semana muito especial na nossa família. E você vai conhecer, descobrir histórias, acontecimentos que você não faz nem ideia. Então eu estou te dando um tempinho, porque eu sei que você está reagindo aqui, não está? Reagindo, compartilhando, chamando todo mundo para que possa estar aqui e conhecer um pouco do assunto que nós vamos tratar aqui nessa noite. E sabe qual que é o nosso assunto? Ministério Pastoral. E o nosso convidado dessa noite, eu sou suspeita, né? Mas eu tenho que falar. É um convidado assim maravilhoso. É o nosso amado pastor Marco Aurélio. Pastor Marco Aurélio, para quem não sabe ainda, é o meu esposo, né? E o pastor Marco Aurélio, né, amor? Essa semana completou 36 anos de ministério. Isso! Você não era nem nascido, né? Nem pensava em nascer. E o pastor já começava o seu ministério pastoral. E desses 36 anos, eu estamos juntos, namoro, noivado e casamento, já há 35 anos e 9 meses. Muito tempo e muita história. Seja bem-vindo, pastor. Não fala para família. Amém, graças a Deus. Que bom que hoje nós estamos aqui num podcast especial, o nosso Fala Família. Felizes porque eu falei na igreja que a nossa alegria em completar mais um ano de chamado de Deus, o chamado de Deus na nossa vida, é mais importante do que o nosso próprio nascimento, no sentido de alegria, de felicidade. A gente fica mais emocionado com o nosso chamado que com o nosso nascimento. Por quê? Porque, na verdade, Deus, Ele já havia me chamado antes de que eu nascesse. Desde o ventre da minha mãe, Deus já havia me chamado para ser pastor, para pastorear o rebanho dele, as ovelhas dele. E assim, eu me sinto um homem honrado, privilegiado pelo Senhor, porque ser chamado, separado, escolhido para uma obra tão especial, para algo tão especial no reino de Deus, na obra de Deus, é algo assim que, porque a gente não merece nada, a gente não é digno de nada, e Deus faz assim algo maravilhoso, uma coisa que eu nunca sonhei, nunca imaginei na vida, que um dia eu seria pastor. E graças a Sim, sim, Deus, sim. 36 anos que sirvo ao Senhor, mas tenho mais 6 anos de vida cristã, né? 42 anos que eu sirvo ao Senhor. 42 anos de vida cristã. Isso aí, gente, é uma linda história, uma grande jornada. E eu sou privilegiada de fazer parte dessa história. Então, várias perguntas que, né, você já deve estar fazendo a sua aí, nós já recebemos várias também pela nossa página do Insta. Então, se você está fazendo, coloca aí a sua curiosidade acerca do ministério pastoral. Coloque uma palavra também, né, de parabéns para o nosso amado pastor, para mim também, né, que estou junto, né, amor? Claro, claro. Então vamos começar já assim, porque quem não sabe, porque muita coisa eu já sei, mas você está curioso para saber. É, como é que foi o início do seu ministério? Eu me lembro como se fosse hoje, né? Hoje? São coisas que marcam a nossa vida, né? O início, como o nosso dia em que a gente se converteu, que a gente guarda, né? Que a gente lembra, também do meu chamado específico. Só um parênteses, amor. O episódio da sua conversão é algo assim que eu gravo no meu coração porque é uma coisa muito linda. Dá para você falar só um pouquinho? Porque ela tem a ver com o seu chamado. Realmente, quando eu me converti,
Foi um momento trágico da nossa família, né? E que a nossa família se retirou, e naquele dia ali eu busquei ao Senhor, e Deus então trouxe uma paz tão grande no meu coração, que naquele dia, sentado ali numa calçada, eu tive um encontro com Deus. Deus entrou no meu coração, e a partir dali eu comecei a servir ao Senhor. Uau. Fantástico, fantástico. Sozinho, só você e ele. Não foi numa igreja, eu estava sozinho, sentado na calçada da casa onde nós estávamos, eu e a minha família, e ali eu falava com Deus, né, porque que aquelas coisas estavam acontecendo, tinha acontecido na nossa família, meu coração estava muito, muito triste, eu estava assim, a tragédia foi muito forte na família, e eu falei com Deus: se o Senhor existe mesmo, Senhor, a bondade do Senhor, então enche o nosso coração de paz, vem me visitar, enche o meu coração de paz, os meus pais. E aí Deus veio, naquela hora ali, Deus entrou no meu coração, uma paz, como diz a Bíblia, a paz que excede todo entendimento. A partir dali, caminhada até hoje, na presença do Senhor, no caminho do Senhor. Cada vez mais profundo. Cada vez mais profundo, isso aí. Então, fale aí do início do seu ministério. Não, e aí eu me converti, né? Comecei a me congregar na Igreja Batista, primeira Igreja Batista de Macaé. Eu tinha 18 anos, e aí, 2 anos depois, né, já servindo ao Senhor lá na igreja, essa coisa toda, num culto de missões, tinha um missionário ministrando, e no final ele fez um apelo, né? Quem sentia no coração também um chamado específico de Deus para a obra dele, ser um pastor, ser um missionário. E naquela hora eu senti realmente que Deus me chamou. E a igreja não era uma igreja pequena, era uma igreja com 600 membros naquela época. E uma igreja com a família Vida e Paz. Isso aí. Tá? E aí eu fui lá na frente, atendi o chamado de Deus, o pastor orou por mim, e a partir daquele dia eu comecei a buscar informações e orientações com o meu pastor. Isso sem internet, sem nada, né? Não, naquela época não tinha nada disso, né? Naquela época não tinha internet, era realmente, a gente tinha uma vida com Deus muito, muito, muito profunda, né? Você se considerava uma pessoa extrovertida? Nada, eu era uma pessoa completamente introvertida, ainda sou, né? Na verdade, eu sou uma pessoa introvertida. Mas isso não foi impedimento, então, para você seguir o seu chamado? Não. Porque, veja, o chamado de Deus é uma coisa muito forte dentro de você. Ela rompe toda e qualquer dificuldade, obstáculo que você tenha. Como Moisés, que falou: olha, eu não sei falar. E Deus disse assim: isso não é problema. O problema é você obedecer o que eu estou falando para você. Então, o chamado é forte, é mais forte que você mesmo, até porque quando a gente é chamado por Deus, a gente não espera isso, porque a gente nunca espera algo grande de Deus, porque a gente entende que a gente nunca é merecedor, e realmente não somos, mas Deus sempre tem algo reservado para nós, algo grande para a nossa vida. E aí, como eu disse na igreja, eu nunca disse não para Deus. Amém. Isso aí, então... Você deve estar pensando assim, né? A pastora está ouvindo, que não sei o quê, mas já conhece essa história toda. Mas não tem como não se emocionar, não tem como não participar quando tudo isso diz respeito ao reino de Deus e ao sim que nós estamos dando para esse Senhor. Então, vai aí, vai compartilhando, que você vai ouvir muita coisa ainda. Vamos lá, amor, seguindo. Aí você disse sim e aí foi se preparar. Eu disse sim para Deus, a partir dali eu busquei... né, me entreguei mais ainda, me envolvi mais ainda, e é muito importante isso. Você tem que se aproximar da sua liderança, né? E eu me aproximei mais do meu pastor. Mesmo com a igreja grande? Mesmo com a igreja grande. E eu só tinha 2 anos de convertido. Quando você foi para o seminário, né? Quando eu fui para o seminário. Né?
Eu tinha 2 anos de convertido, recebi o chamado de Deus, falei com o pastor disse, agora a igreja vai te enviar para o seminário para que você possa ser preparado. Então você entende que o chamado é determinante para você romper qualquer barreira. Qualquer barreira, não existe barreira. E a hora que eu era uma pessoa tímida, naquela época eu tinha um excelente trabalho, embora tivesse 18 anos, mas eu tinha uma posição muito boa na empresa que eu trabalhava, né? E fui promovido nesses 2 anos que ainda estava lá, e tive que abrir mão disso, né? Eu abri mão dessa posição que eu tinha, do dinheiro que eu recebia, para viver somente, realmente, da ajuda da igreja, né? A igreja me ajudava com uma parte e meus pais me ajudavam com o restante. Durante os 4 anos. Então, quem vê aonde está, não viu como é que começou, né? Isso aí. Tudo aquilo que passou, já começou desde cedo a literalmente depender do Senhor, né? Literalmente. Foram experiências assim, os 4 anos de formação, são a formação não só teórica, né, mas a formação prática, que envolve toda a entrega que você tem. Eu tive a grata alegria e satisfação de ter uma igreja que me ajudasse, meus pais que me ajudaram, né? E a gente morava assim, no estilo de internato mesmo. No próprio seminário a gente morava lá, né? E lá vivia. Aí de lá, desses 4 anos, o Senhor direcionou você para um ministério, que foi o divisor de águas na sua vida, esse primeiro ministério, né? Verdade. Lá que você encontrou, né? Pessoal, vai perguntando aí, tá, gente? Vai interagindo, vai chamando todo mundo, hein? O pessoal muitas vezes fala, né, que os 4 anos para mim no seminário foram muito difíceis, porque eu não tinha salário, eu não tinha nada, então era desprovido, né, de comprar qualquer coisa. Sim. Roupa. Livros. Para você ter uma ideia, eu deixava de fazer uma refeição do dia para comprar livros com aquele dinheiro que me era dado, né? Tal ponto de isso me causar uma úlcera no último ano do seminário, né? Eu tive uma úlcera, ela agravou-se, eu fui parar no hospital por causa disso. E o médico falou que eu não me alimentava bem, realmente por causa disso. Então, tem toda uma história por trás que as pessoas não conhecem. Acho que tudo é um mar de rosa, não, que é lindo o chamado. Realmente, o chamado em si é lindo, mas ele requer de você uma renúncia muito grande durante o processo, né? E aí, no 4º ano do meu seminário, como você estava perguntando, né, daí surgiu o primeiro ministério, eu conheci um pastor no seminário que era pastor da igreja aqui em Vila Velha, em Ataíde, aqui no bairro aqui do lado, né, da primeira igreja batista Ataíde. E a igreja estava no processo de mudança de pastor, de escolher um novo pastor. E ele disse assim, você não quer ir lá pregar? E a igreja me convidou, eu vim aqui, passei um final de semana ministrando, pregando na igreja, para ela me avaliar, dentre outros pastores que vieram também. E eu era solteiro ainda, e eu pensei assim, a igreja não era uma igreja pequena, era uma igreja que tinha cerca de 200 pessoas, 200 membros, né? Um templo razoável. E aí eu até imaginei comigo mesmo, eu não vou ser escolhido, né? Novinho, né? Novinho, tinha 24 anos, né? 24 anos. Magrinho. Magrinho. Com as roupinhas assim. Tinha um terno de analista sol. Nossa, Deus. Era um terno só, irmão. Eu não tinha dinheiro para nada, né? Não tinha, não. E aí eu... Desprovido de roupa. E aí a igreja me convidou. E eu fiquei surpreso. E eu ainda falei com a igreja, eu ainda estou terminando, era o último semestre. Então a igreja me convidou, nós concordamos
que eu viria toda sexta-feira do Rio e voltaria no domingo à noite, para segunda-feira estar lá no seminário, na faculdade, né? Então, eu tomei posse aqui dia 22 de agosto de 1987. Eu tomei posse aqui na igreja. A primeira igreja batista Ataíde. Primeira igreja batista Ataíde. Meu primeiro ministério, né? Foi algo assim sensacional. Quem já me conhece daquela época, né, agora que estão vendo isso daí, pode até deixar o seu comentário aí como que foi abençoado o primeiro ministério, assim como tem sido os outros, com certeza. Mas não esquece desse primeiro ministério, né? Onde o pessoal daqui de trás está rindo, tá? Está rindo, está animado. Estou sentindo o clima aqui, porque aconteceu algo nesse ministério que quando você chegou, você deu de cara assim e falou, meu Deus, o que é isso, né? Como é que foi esse negócio e tal? Na verdade, eu não vou rir, tá? Eu precisava que Deus me desse uma companheira, né? Então, mas não era qualquer companheira, né? Não. Eu cheguei aqui como solteiro, então sempre tinha uma fila de aqui, moças essas partes aqui querendo... a gente vai compartilhando, tá? Interage aí, conversa com a gente. Vai, continua, pastor. Então, sempre tinha uma fila de moças querendo aí aconselhamento com o pastor. Isso, essa coisa toda. É. Mas teve uma que sobressaiu. Essa daí agarrou o meu coração e eu... Fala a verdade. Pá, né? Ela também ficou impactada. Não. Foi desse jeito. E aí eu encontrei e me apaixonei por esta linda mulher que está aqui. Estamos juntos há 35 anos. Isso aí. Aí vamos lá. Aí passamos o ministério, começamos em Ataíde. Da igreja da Ataíde foi fundada mais 3 igrejas, né? A segunda igreja batista da Ataíde, a primeira igreja batista de Capoaba e a igreja batista em Parque das Gaivotas. Isso mesmo. Durante o seu ministério. Isso mesmo. Então, isso já é dele, extensão, crescimento, ampliar a visão, levar o evangelho, resgatar a vida, transformar ambientes. O chamado faz isso, né? E o nosso pastor já tem isso há 36 anos, ou mais ainda. Aí Deus casou, né? Com essa menina, né? Ficou apaixonado, não aguentou e tal. Na realidade, você nem ia pedir o namoro, né? Foi bem assim? Como é que foi? Não, você tem convicção de que a pessoa é de Deus, você não vai pedir em namoro, você vai pedir em casamento. Em casamento, né? Foi desse jeito aí mesmo. Aí ela ficou assim, né? Ela não teve como correr, porque ela estava apaixonada também, então... Entendeu? Não tinha como ela correr. Meu Deus do céu. Aí, tá. Aí casamos, né? E o senhor casou, né? Comigo, né? Na verdade, casamos. Em 1989. Isso? Isso aí. Quase 2 anos depois. E... 14 de janeiro. Olha aí, hein? E logo depois disso, o que Deus fez? Nos levou para outros lugares. Como é que foi isso? Depois a igreja aqui cresceu muito, né? Muito. Abrimos 3 igrejas, né? Deus nos usou muito. E aí nós recebemos um convite para pastorear a primeira igreja batista da Ponta da Praia, lá em Santos. E eu fiquei assim, eu disse assim, eu vou colocar diante de Deus. Nós colocamos diante do Senhor o convite. O salário era o mesmo, as bases salariais eram as mesmas que a gente tinha aqui, né? Tanto eu quanto a Cláudia. A Cláudia era ministra de música, e eu como pastor, e aí, mas quando colocamos diante de Deus, Deus disse que a gente deveria aceitar. A igreja, no primeiro momento aqui, não entendeu porque, se a base salarial era a mesma, a igreja quis aumentar o meu salário aqui, não foi? Quis aumentar, nós vamos aumentar, e etc. e tal.
E eu falei para a igreja que a questão não era o dinheiro, a questão era o chamado. A obediência. A obediência àquilo que Deus havia determinado. Então, Deus falou que eu tinha que aceitar o convite da igreja lá. Era uma igreja... Não conhecíamos ninguém em São Paulo. Ninguém. Era uma igreja muito menor do que a daqui, um templo muito bonito, um local da cidade também muito bom, mas uma igreja até menor. Mas Deus mandou a gente ir, a gente não conhecia ninguém, né? E fomos, e Deus nos abençoou poderosamente lá. Então, e nessa época, quando nós fomos para Santos, em setembro de 91, eu havia dado ele de presente, né? A gente tinha descoberto a minha primeira gravidez, o Marco Aurélio Júnior, e no final do ano de 91, eu estava terminando meu primeiro seminário, minha primeira faculdade de música. Então, assim, tudo muito novo, né? E Deus direcionando a gente para um lugar onde a gente não tinha nenhum parente, não conhecia ninguém, a não ser um pastor amigo, mas que era de outra cidade. Eu grávida do meu primeiro filho, nós longe da família. Então, a obediência faz a gente, assim, vivenciar literalmente o propósito de Deus na nossa vida e confiar no que Ele vai trazer embutido nisso. É dizer, sai, vai, e a gente estava saindo e estava indo. Então, em dezembro, né, de 91, nós mudamos para Santos, em São Paulo. Isso mesmo. E aí nós ficamos lá em Santos 8 anos, pastoreando, se envolvendo com a igreja, com as demais igrejas, enfim, foram 8 anos muito abençoadores lá. E lá que eu tive uma experiência muito grande com Deus, muito profunda no que diz respeito à abertura, né, para a ação do Espírito Santo, né, o batismo com o Espírito Santo. Então, foi um tempo no meu ministério assim, de muita experiência profunda com Deus, num relacionamento mais profundo com Deus que eu tive. Um tratar de Deus muito forte. Um tratar muito forte de Deus, e a igreja cresceu muito, tivemos outros embates no ministério em razão dessas experiências que nós tivemos, né? Porque nem todo mundo consegue alcançar ou entender as experiências que nós tivemos com Deus. E aí tivemos alguns embates, algumas dificuldades, vencemos as dificuldades, superamos as dificuldades, né? E foi quando Deus também nos mandou de volta, Deus nos chamou para voltarmos para aqui, para Vila Velha, para Vila Velha, em razão de uma obra que Deus teria aqui para nós, né? Mas nesse meio tempo lá, Deus nos presenteou, não só com os amigos, né? Não sei se tem alguém aí online, lá de Santos, um beijo no coração que nós, né, estamos devendo ir lá, né, amor? Verdade. Nosso coração assim, tem um carinho, um amor muito grande por essa terra, por esse povo. E nós temos assim, os maiores presentes da nossa vida são 2 santistas, né, que é o Marco Aurélio, que nasceu lá em Santos, e a Rebequinha, que também nasceu em Santos. E fora tudo isso, na decorrência do nosso ministério, acho que muitas pessoas não sabem, amor, das nossas lutas, né? Porque pensam que o nosso relacionamento é a perfeição em todos os aspectos. Mas nós tivemos perdas também. Então, entre o Marco Aurélio e a Rebeca, eu tive uma gestação embrionária, eu sofri muito, né? E eu perdi um bebê. Então, isso também trouxe muita dor para a gente, né? Indagações ao Senhor, mas Deus cuidou de todos os detalhes e a gente, por final, né, queria muito ter um casal de filhos e Deus assim nos presenteou com esse casal de filhos maravilhosos que nós temos. Então, nem sempre aquele momento difícil que nós passamos é um aprendizado, faz parte também do nosso chamado, da nossa história. E de lá nós voltamos para cá, voltamos para o Espírito Santo. Foi uma outra experiência, porque muitas vezes você olha para o ministério e você acha que tudo é perfeito, né? Mas
nós vivenciamos muitas lutas, muitas adversidades no ministério. Muitas vezes nós tomamos decisões erradas, equivocadas, pagamos um preço por causa disso, né? Eu costumo dizer que quando um líder erra, né, tanto em qualquer área da vida, quando quem está sobre a liderança erra, né, as pessoas que estão envolvidas ali também sofrem, né? Por isso que eu estou me referindo também a Santos. Nós amamos muitas pessoas que nós deixamos lá, que as pessoas que ficaram lá, né, que eram membros da igreja, ovelhas nossas, líderes, né, que a gente acabou, às vezes, deixando o coração deles tristes, feridos, né, por decisões, por escolhas, que muitas vezes somos levados ou fazemos e que muitas vezes não são as melhores decisões. Mas, em toda trajetória ministerial, as pessoas acham que é tudo fácil, mas não é, né? Nós passamos por muitas situações adversas, né? Pessoas muitas vezes são feridas, ficam machucadas, mas nós temos que estar diante do Senhor, né, buscando ao Senhor, jamais abandonando ao Senhor, jamais dando as costas, jamais deixando de cumprir o chamado, obedecer o chamado. E Deus nos chamou de volta para cá, tivemos uma experiência lá que marcou muito a nossa vida, né? Nós tínhamos um padrão de vida muito elevado lá, tivemos que abrir mão de todo esse padrão de vida que tínhamos lá, para voltarmos para cá e, diante de um chamado de Deus, para voltarmos para cá, que nós não entendemos. Eu não entendi quando Deus falou que nós tínhamos que voltar. Da forma que nós voltamos. Da forma como nós voltamos. Sinceramente, eu não entendi no primeiro momento. Hoje eu entendo em razão de tudo que nós temos e vivemos, né? Da família, vida e paz que temos hoje. Mas já são 20 anos isso, né? Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Na hora... Mas na hora nós sofremos muito. Voltamos aqui para Vila Velha, né? Havia um convite para estar assumindo uma igreja e acabou que essa igreja, isso não aconteceu, isso aí não aconteceu, e aí eu não sabia o que fazer, porque eu já estava aqui, minha esposa, meus 2 filhos, e agora o que eu vou fazer? Não tinha nenhuma fonte de renda. Eu contava que a igreja iria, né, me abraçar, e eu ia estar com a igreja, como pastor também da igreja, mas isso não aconteceu. E aí, queridos, esse foi um tempo difícil, porque eu perdi praticamente tudo, né? Sim. E tivemos que alugar uma casa, nós éramos ajudados pelo nosso sogro, né? Nossa sogra, meu sogro, minha sogra, meus pais, enfim, foi um tempo muito difícil. Eu tive que trabalhar, né, mas também não sabia o que fazer, então fui vender peças de carro, né, na loja do meu sogro, durante pelo menos amor, 1 ano mais ou menos, né? Mas quem é bom nisso é Júnior, né, Batata? O Júnior é bom nisso. Ganhava ali 2 salários, né, por mês, e uma cesta básica de ajuda durante aquele tempo. Né, a coisa não foi fácil, não. As pessoas acham que foi fácil. E aí... Começamos a família Vida e Paz. Começamos a família Vida e Paz. Com 6 membros. Pedimos ajuda a um pastor Renato Apolinário, ajuda no sentido espiritual, porque eu não queria começar nada por mim mesmo, independente. Então, ele disse assim, não, Marcos, nós vamos ajudar, a igreja vai te dar cobertura espiritual. Não, só foi cobertura espiritual, porque nós alugamos o local, um local grande na época, cabia mais de 150 pessoas. Compramos 250 cadeiras para 6 pessoas. Compramos 250 cadeiras, o meu sogro foi lá, o irmão de Milson, deu os cheques, naquela época, pré-datados, né? Compramos pela fé. Ai, gente, é muita história. Para começar com 6 pessoas, eu, minha esposa, meus 2 filhos, minha sogra, meu sogro e meu cunhado
O O Saulinho. Sete? Sete é o número da perfeição. Isso aí, né? ó. E aí, começamos, irmãos. E fiz, né, falando para todo mundo e inauguramos o primeiro culto à noite, foi no sábado à noite, né, amor? Isso aí. Sábado à noite, dia 10 de abril. 10 de abril de 1999. 10 de abril de 1999. 9 ou 10? Não, foi 10. Porque tem a plaquinha aqui na 10 de central abril, ali. 10 de abril. E aí começamos, tinha lá o quê? Tava cheia. Tava cheia, né? Tava Tinha cheia. mais ou menos, queridos, tinha mais ou menos umas 100 pessoas. Não, mais. Mais, Tem né? muita gente. Porque A você gente- já era conhecido aqui na cidade, né? Aí os nossos corações ficaram assim, acelerados, né? Aí no outro domingo. Cheião, cheio, né? Aí, domingo, anunciamos que ia ter uma ia ter a escola mis- dominical É. e à noite o culto. culto. Na escola dominical, quem estava lá? O 7. Os 7. Pelo amor de Deus. Então, a Cláudia tocava, cantava, a irmã Cleusa com as crianças, Que eram 3, dois que eram filhos. 3. Só que antes disso, por um bom período, mais de ano, a gente fazia literalmente tudo na igreja. Então, aí dividia entre a gente. Eu limpava a igreja, né, fazia parte da excelência, eu fazia parte da lanchonete, eu cuidava do ministério infantil, tocava, cantava. Eu já tive experiência de tocar quando o Marco Aurélio começou assim, bem na bateria, né? A Rebequinha ficava no canto assim ajudando, e o Marco Aurélio, a gente não tinha nem baqueta. Lembra desse dia? Que o Marco Aurélio pegou lápis e ficou fazendo algum barulhinho na bateria para me ajudar. Porque era um teclado, meu Deus, um Cássio que eu não sei de onde, de tanto tempo, com aquele microfone que o Reginaldo emprestou. Que era aqui, Era bom destacar aqui emprestado. que faz parte da história. Da história. Ele emprestou os microfones e as caixas de som. E a mesa. E a mesa de som, tudo de boa qualidade. Né? Depois ele deu para a igreja. Ele deu para a igreja. Aí a gente todo cantava. Você está gostando? Você está gostando? Fala alguma coisa aí. Interage aí para a gente poder ver aqui como é que vocês estão. Aí a gente fazia aquilo tudo, só que de vez em quando, vamos contar um negócio aqui, hein? Aí eu ia cantar lá, né? Tava cantando, daqui a pouco aparecia uma voz forte de um homem, irmãos. Aí se eu estivesse cantando uma música que ela fosse mais rápida, essa voz que era de um pastor, atrasava, deixava a música bem lenta. Esse é detalhe. Mas passamos cada sufoco, às vezes eu estava lá em cima cuidando das crianças, aí corria um e falava assim, pastor, o pastor acabou, a mensagem está na hora do apelo. E quem é que tinha que tocar na hora do apelo? Só tinha eu de tecladista, né, pianista. Descia eu toda para tocar e vigíamos as crianças. E assim foi crescendo. Se você está entrando agora no Família Vida e Paz, desse jeito. Valoriza muito tudo isso que está acontecendo. E a nossa caminhada até hoje, né? Hoje nós temos aí 24 anos de Família Vida e Paz aqui em Vila Velha. Né? É uma história longa, né? Que nós vivenciamos, ministério. Então, são 36 anos, irmãos, cuidando de vidas, tratando de vidas, fazendo casamento, fazendo culto fúnebre, aconselhando casais, aconselhando jovens, né, ministrando, visitando em hospitais, visita em presídios, visitas nas casas. Então, e com o mesmo semblante, né, amor? E com o mesmo semblante. Independente do que está atrás, né? A mesma Às entrega, o mesmo amor. Independente do que nós estávamos vivendo. Dependente. Até hoje, né? Até hoje, né? Porque as pessoas não sabem o que a gente passa. Ou às vezes imagina que nós não temos sentimentos. Exatamente. Né? E muitas vezes no ministério, e aqui vai um alerta, muitas vezes a gente troca a família pelo ministério. E isso é um erro muito terrível. Por quê? Porque a família é mais importante. Né? O nosso primeiro ministério é a nossa família. Né? E graças a Deus, mesmo em meio às dificuldades, Deus sempre preservou a minha família.
Hoje eu dou graças a Deus que eu tenho meu filho, tenho minha filha, né? Vai ser difícil agora, hein? Na presença de Deus, servindo ao Senhor, todos eles com chamados, todos eles muito bem casados, graças a Deus. Eu tenho uma nora, um genro, assim, que eu os tenho como filhos mesmo, meu coração, né? Nós temos, que é fantástico. Então, eu creio que o grande sucesso do meu ministério, do nosso ministério, é a nossa família servindo ao Senhor e dando continuidade ao legado que a gente tem ensinado para eles, mesmo eles tendo aprendido com muita luta, muitas vezes dores, né? dores, muitas vezes eles renunciaram coisas por causa do ministério, a ausência dos pais, a ausência do pai, né? De estar junto, mas junto deles, enfim, eles vivenciaram tudo isso, né? E olha, queridos, que hoje nós temos um tempo muito bom, né? Que hoje tem mentoria, hoje tem discipulado, hoje tem a internet, hoje você acessa, hoje você busca recursos. Mas nós dois somos sozinhos. Naquela época éramos nós dois sozinhos, irmãos, sem ajuda de ninguém, sem, só sabe, ele, só o pai. Só Deus, a gente não tinha ninguém que pudesse, assim, a gente buscar para poder nos orientar, nos ajudar, né? Essa linha era certa, se poderia ou não. Faria isso, não faria, era Deus então, mesmo. Algumas atitudes, né, foi tomada por impulsos, outras sem conhecimento, mas graças a Deus, por causa, e eu vejo tudo isso também, amor, de Deus ter colocado isso na nossa vida pela nossa obediência e o nosso sim ao chamado. Se nós estamos até aqui, mesmo com todas as dificuldades e inexperiências que nós vivenciamos, é por causa do nosso sim, porque em todo o tempo nós obedecemos ao Senhor, mesmo em vários momentos, isso sendo contra a nossa vontade, nós nos colocamos na vontade do Senhor. Lembro de um momento que quando Deus trouxe uma nova direção para o ministério, para a família Vida e Paz, e houve, né, uma ruptura e o nosso coração ficou muito, muito, muito machucado com várias coisas que a gente ouvia e que foram ditas. E recebemos propostas maravilhosas nesse período, né? Verdade, recebemos banquetes. Deus nunca nos desamparou e Deus sempre nos orientou. Eu sempre tive esse temor a Deus. Eu sempre tive o temor de jamais tomar uma decisão sem que eu tivesse a certeza de que Deus estava ali naquela decisão, dizendo, olha, faz ou não faz. Porque nessa época de luta que nós vivenciamos aqui, há alguns anos atrás, nessa transição, nós recebemos convites para lugares assim, excelentes, até melhores. Sabe? E Deus falava comigo assim, não, não e não. Teve um convite tão esplendoroso, né, que os nossos olhos brilharam na hora e quando nós fomos colocar, o Senhor deu essa resposta para a gente, ó, não coloque nem em oração. Verdade. Que é não. E a nossa resposta já era sim. E ele falou assim, não coloque nem em oração. Então, né, vamos abrir um parênteses aí, você está sendo seguido, sendo guiado por quê? Você está cumprindo o seu chamado, aquilo que Deus direcionou na sua vida, ou você está vivendo por banquetes, por bandejas que são colocadas? Porque muitas vezes as pessoas entendem assim, porque muitas vezes ovelhas olham os pastores como sendo semideuses, né? Na verdade, eles não sentem, eles não têm dificuldade. Coração não bate, é uma pedrinha. Coração não bate, eles tomam as decisões e que não quer saber. Não é nada disso, porque a gente passa por a gente ama as ovelhas do Senhor. E quando ela se machuca ou se perde, a gente ama quando ela se machuca, quando ela se perde, quando ela sai, quando ela vira as costas, quando ela rejeita a gente, sabe? A gente sente quando uma ovelha sai do rebanho. A gente sente. Isso traz tristeza, sabe? Então,
Só que nós precisamos continuar e administrar essa dor. nós não podemos parar. E aí que está a questão. Às vezes você vê o pastor, né, subindo, assumindo o púlpito, vai lá, prega e tal, você acha que O dia, né, o dia foi tremendo para ele, que não teve problema, que a semana, nada, não é nada disso. Porque quando nós estamos diante do rebanho, diante das ovelhas, nós não podemos apresentar para eles a fragilidade. A nossa fragilidade a gente apresenta para Deus. recebe aí, repete aí, amor, Tá? isso. Então, a nossa fragilidade a gente coloca para Deus e não para o povo. Por quê? Porque o povo, ele olha para nós e quer uma referência. Então, eu sempre ensino isso. O líder, ele não pode, porque hoje eu não estou bem, então eu não vou fazer, eu não vou pregar, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer. Não, querido. Nós temos que superar isso por amor ao chamado de Deus e por amor às ovelhas do Senhor. E como você vive isso, hein? Bastante, né? Aquilo que a gente está falando, quando você está passando por uma dificuldade, por uma luta, você não pode abandonar, querido. E tem muita gente que abandona, né? Não pode abandonar. Você está abandonando o teu Deus, né? E normalmente, quando a gente enfrenta uma luta, uma dificuldade, uma adversidade, o que as pessoas, primeira coisa que elas fazem? Elas buscam o caminho mais fácil, foi o que nós falamos. Quando nós passamos pela luta quase 13 anos atrás, na transição, 10 anos, vieram logo os convites. E assim, algo que saltou os nossos olhos. Qual era o caminho mais fácil? Aceitar o convite. Mas o que nós fomos fazer? Fomos falar com o Senhor, porque é Ele que governa a nossa vida. É a decisão dEle, não nossa. Independente do que você está vivendo. Não importa o lugar, o importante é estar no centro da vontade de Deus. Isso é ministério. Isso é vida cristã. Isso é vida cristã. Eu acho que está acabando o nosso tempo aí, hein? Não sei, né? Vocês estão reagindo aí, estão fazendo um monte de coisa. Está dando tempo nem de olhar, mas sei que o negócio deve estar pegando fogo aí. Tem muita gente reagindo. Que a gente se emociona aqui, né? O pastor faz a gente chorar e a gente vai lembrando de histórias. Não sei se tem alguém aí já de muito tempo com a gente também. Pastor, colocaram a pergunta aqui. Deixa eu ver se você já falou sobre isso. Houveram renúncias, já citou isso, né? Tem aqui. Para o Senhor, qual a dificuldade? Qual o momento mais difícil que você passou no ministério? Qual a parte mais difícil em ser pastor e vivenciou no ministério? A parte mais difícil. Em ser pastor, vamos por parte. Em ser pastor? É ser pastor, né? É você permanecer fiel ao seu chamado. Essa é a parte mais difícil. É como se você estivesse perguntando assim, qual é a parte mais difícil do cristão? É ele perseverar no caminho mesmo diante do chamado de Deus da vida dele. Tanto que é um verso, né? Aquele que perseverar até o fim. Esse será salvo. Porque todo sucesso, ele só vem quando você persevera até chegar ao sucesso. Todo aquele que não experimenta o sucesso é porque não perseverou no processo, na dificuldade e na adversidade. Por isso que ser pastor... Ser pastor, qual a dificuldade? A maior dificuldade que a gente enfrenta como pastor é exatamente esta, perseverar mesmo em meio à adversidade, às dificuldades que a gente enfrenta. Que a maior dificuldade de ser pastor, na verdade, porque, veja, esse perseverar e se manter nos princípios de Deus, não abrir mão, não negociar, envolve tudo isso, né? Porque dificuldade, porque, veja bem, quando você é chamado por Deus, tem convicção daquilo,
você tem um temor tão grande a Deus, irmão, que eu vejo assim que a maior dificuldade em ser pastor é quando você é rejeitado, né, pelas pessoas. Você sente dificuldade quando você é rejeitado pelas pessoas. Então, eu vou dizer para você assim, o momento em que eu senti mais como pastor, né, maior dificuldade, foram em 2 transições que eu vivi. 2 transições. Uma nós vivemos em Santos, né, foi a nossa saída de Santos. Para mim foi muito forte, porque A forma que tudo aconteceu. a forma como tudo aconteceu, porque eu quis até mesmo deixar de ser pastor, mas não consegui por causa do chamado e do temor a Deus. E o meu segundo momento, que não se equipara a esse primeiro, tá? Mas foi quando houve a transição da igreja, do modelo em que a igreja estava para o modelo mais desafiador há 10 anos atrás, em que nós perdemos praticamente 50% da membresia da igreja, liderança da igreja. Então, eu fiquei assim, e agora? Sofremos muito. Sofremos muito, porque eram pessoas que nós amávamos, e que nós amamos no Senhor, nós não deixamos de amá-las, né? Mas que estavam ali junto conosco, e que, de repente, em razão da mudança, eles queriam que eu as obedecesse e não obedecesse a direção que Deus estava me dando. E isso, meu irmão, eu aprendi que jamais eu vou negociar a direção de Deus para o meu ministério, para a minha vida, em função de obedecer ou de negociar com líderes, com pessoas que nós amamos, com amigos, sabe? Jamais eu vou fazer isso, jamais. Eu prefiro perdê-los, perder essa amizade, perder o carinho, perder qualquer coisa, do que negociar a direção que Deus está me dando na minha vida, no meu ministério. Vamos lá, então, para a gente estar finalizando. Você deve estar gritando aí, né? Já está ensaiadinho. 2 perguntinhas aqui, que a gente acabou de receber aqui, ó. Fale um pouco sobre sua família, a construção da sua família em meio ao ministério. Você já deu uma pinceladinha. Eu dei uma pincelada, né? A construção da minha família em meio ao ministério foi muita graça e muita misericórdia de Deus, porque como eu era jovem, como eu já falei, a gente era novo, né? Porque ele tinha 24, eu tinha 17, 17, tá? Então. Peguei para criar. Isso aí. Né? Então, depois veio logo o Marco Aurélio, depois veio a Rebeca. Logo não, Marco Aurélio tinha 22. Pois mas novinha. Eu novo. O pessoal aqui está rindo aqui atrás. Conciliar com o ministério e a gente... E estudos, né, amor? Porque a gente não parava também, né, de crescer e de estudar, né? Muita coisa junto, né? Então, não foi fácil. A coisa que eu posso lhe dizer, não foi fácil, mas muitas coisas que eu fiz, hoje eu não faria. No sentido de construção com a minha família, com os meus filhos, com a minha esposa, eu não faria. A nossa dedicação era 100% ministério. Então, e o primeiro ministério é a família. Então, você não pode fazer isso. Então, aqui um ensino... Que já estão pedindo aqui, conselhos. Para você, um conselho para você. Então, em termos de construção de família, eu digo que é muita graça e misericórdia de Deus ter a minha família na presença de Deus, tudo isso que vocês já conhecem, que vocês sabem. Envolvimento. Né? Eles são pastores da igreja, na igreja, envolvimento deles, o amor deles, né? São ministros na igreja, são tremendamente usados por Deus em todas as áreas que eles abraçam. Então, graça e misericórdia de Deus. E o Pedro, né? O Pedro nem se fala, né, irmão?
Que aquilo Pedro é ali, nosso neto, né? aquilo ali é o presente de Deus, assim, maravilhoso. Que Deus veio, caprichou mesmo caprichou para com nós, tá? força, mas com força. Não foi pouco não, tá? Então a gente louva a Deus por isso. Então é isso aí, eu acho que... Amém. Construindo assim. E só um parênteses aqui, que a gente nem compartilhou, mas falar da nossa formação, que a gente também não parou, né? De Não, estudar, de se aperfeiçoar até hoje, da mesma forma. Nós temos, somos formados academicamente e várias outras coisas que incentivam também a nossa família a fazer a mesma coisa, a nossa família Vida e Paz. verdade. Amém? Tararã. Fale para a gente, pastor, conselhos para aqueles que têm um chamado no ministério pastoral. Aqueles que têm um chamado ministério Qual pastoral, é só o conselho? glória a Deus, glória a Deus. Bom, as pessoas que têm Confirma se você tem primeiro. um chamado, quem tem a convicção de um chamado de Deus para um ministério, eu não vou colocar só pastoral, porque existem outros ministérios, mas você tem uma convicção para um ministério, um chamado de Deus para exercer um ministério na igreja do Senhor, com o rebanho do Senhor, você tem que se entregar a isso, você tem que priorizar isso, você tem que começar a buscar treinamento nessa área, nesse chamado, a se envolver, a buscar estar mais próximo da sua liderança, isso é primordial. Então, quem tem convicção de um chamado ministerial tem que começar a priorizar esse chamado, a preparação, a formação, né, a liderança deles, enfim, isso daí é muito importante. O conselho que eu dou para vocês, daquilo que eu vivi. De começar aqui, Tá? né? Não se começa em outro lugar, né? Igual aquela pessoa que quer ser missionária, né? Tem um chamado de Deus Na Inglaterra. Em qualquer outro lugar, mas aqui ela não faz nada. Que chamado é esse? Seu chamado começa aqui. O exercício do seu chamado começa aqui. E a própria igreja vai reconhecer isso. Isso aí. É muito interessante que na época, mesmo eu já tendo feito seminário de teologia, eu não tinha sido ordenada pastora e tinha uma certa resistência a isso por causa do nome, né, e do meu jeito assim de ser. E a igreja começou bem antes a me ver assim, a me chamar assim. Então, ela própria já me titulou, já viu isso em mim. Então, quando você começa a exercer aqui na sua casa, você vai além. A própria igreja te dá essa autoridade, né? Exatamente. Confirma esse chamado. Exatamente. Então, vamos lá, pastor, para nós terminarmos, né? Esses bate-papos, se você quiser mais, o que você quiser saber mais, você vai colocar aí, tá? Nos nossos comentários. Né? Eles estão falando, você está ouvindo, amor? Eles falando, viu? Tão triste, né? Mas vai ter mais. Sexta-feira que vem a gente vai se encontrar de novo. Então, para a gente terminar, olha aqui, conta para a gente, estão pedindo, alguma experiência que marcou o senhor nesses 36 anos de ministério. Nossa, Deus. Aqui, vocês não têm dó da gente, não, né? 36 anos, você quer uma experiência? Uma experiência. Eu sei qual que é a sua experiência. Posso contar a sua? Vê se eu vou acertar. Não, a sua experiência que mais marcou foi no seu primeiro dia de ordenação ministerial, a sua primeira mensagem. É verdade. Verdade. É verdade. Não chora, né? O pastor está muito chorão essa semana, tá? Semana difícil. De grandes... Né? Grandes emoções, né? Mas a Cláudia lembrou bem ali que a minha maior experiência no ministério pastoral foi quando eu fui tomar posse como pastor aqui da primeira igreja batista
É a Taíde. Meu primeiro ministério, meu primeiro dia. Mas você não ia pregar, lembre-se disso, né? Você pediu. Eu não ia pregar, quem iria pregar era um amigo meu, né, que iria pregar, e eu pedi a ele para eu pregar na minha posse. Que Deus estava movendo seu coração já nisso. E aí, em razão de quê? Porque toda a minha família estava na presença do Senhor, mas meu pai não. Então eu falei para Deus assim, como que eu vou exercer o ministério pastoral se eu não posso dizer que toda a minha família serve ao Senhor? E naquela noite, quem estava ali era o meu pai, toda a minha família, mais o meu pai. E eu preguei a palavra de Deus e no final eu fiz o apelo e comecei a minha vida ministerial. Primeira pessoa que foi à frente. Com a primeira pessoa que foi à frente, entregando a vida dele para Jesus, foi o meu pai, Demétrio Rodrigues de Oliveira. Foi assim, para mim foi fantástico, fantástico essa experiência que marcou toda a minha trajetória ministerial nesses 36 anos. Conto essa experiência de vez em quando, até para motivar ou levar as pessoas a entender a importância de você ter a sua família na presença do Senhor, né? E isso é muito fundamental para você fazer qualquer coisa, tá? É ter a sua família como exemplo ali, como padrão, para você ter autoridade, né? E isso daí foi assim marcante. Isso foi uma de outras que a gente tem na nossa caminhada nesses 36 anos de ministério pastoral. Amém, queridos. Então, acabou, né? Por hoje. A gente ficaria aqui mais tempo, respondendo mais perguntas aí de vocês. Em nome de Jesus, o nosso coração assim cheio de alegria e sempre temendo a Deus pelo esse chamado, por tudo que Deus tem feito e fará ainda na nossa família Vida e Paz, através da vida do nosso pastor, que é da Amor que Amor, que é o amor da minha vida, né? Que é o meu maridão e que nós estamos juntos nesse ministério. Amor, dá uma palavra final aí, um tchau para todo mundo. Nós resumimos muita coisa aqui, de 36 anos de ministério, resumimos muita coisa porque tem muita história, né? Mas o objetivo aqui, na verdade, é compartilhar com vocês as coisas que mais marcaram a nossa jornada nesses 36 anos de ministério e que possa ajudar a você, sua casa, sua família, sua vida a crescer, a avançar e que com a nossa experiência te ajudar a errar menos, acertar mais e avançar nesse chamado de Deus na vida de vocês. Muito obrigado, Deus abençoe grandemente a vida de vocês, que vocês são a nossa glória, né? O rebanho de Deus, que Deus confia às nossas mãos e que a gente ora e vela pela vida espiritual de cada um de vocês. Nós amamos vocês, todo o nosso coração, e queremos continuar avançando. A nossa gana sempre é para crescer, você crescer, a igreja crescer, o reino crescer e o nome do Senhor ser cada vez mais exaltado e glorificado, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Deus abençoe, um beijo.